Amém. Mais uma vez, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com todos. Amém? Amém, meus irmãos? Abram comigo suas Bíblias ao Evangelho de Mateus, capítulo 21. A você que nos visita, seja bem-vindo. Que Deus abençoe sua vida. Sinta-se à vontade. Você não poderia estar em lugar melhor que não na presença do Senhor. Que você volte muitas vezes, sempre, para participar do culto aqui conosco. Culto de adoração, de louvor e exaltação ao nosso Deus. Mateus 21, nós iremos ler a partir do versículo 28. Mas antes da gente ler, eu queria dizer algumas coisas aqui. Hoje em dia, cada vez mais as pessoas querem fazer a sua própria vontade. O mais interessante de tudo isso é que quando elas desejam fazer a própria vontade, elas querem fazer isso porque na cabeça delas, se elas fizerem a própria vontade, elas serão livres. Elas seriam livres quando, isso na cabeça delas, elas só seriam livres quando elas fizessem tudo sem nenhuma restrição. Quando elas fizerem a vontade delas ao seu livre, ao seu bel prazer. Porém, isso não é liberdade. Quando um ser humano, ele faz tudo o que ele deseja fazer sem restrição, ele é um escravo de si mesmo. Ele é um escravo das suas próprias vontades e desejos. Ele não consegue, por exemplo, dizer não para ele mesmo. E, consequentemente, ele não é livre, porque ele só seria livre se ele pudesse dizer não para si. E é justamente pelo fato de que ele não consegue, ele tem na sua cabeça o desejo de fazer qualquer coisa, e quando ele deseja, ele faz, ele não consegue não fazer, então ele não é livre. E hoje em dia, está cada vez mais comum as pessoas quererem fazer as suas próprias vontades. E eu não estou falando apenas de pessoas que não conhecem a Deus. Eu estou falando também de pessoas que conhecem a Deus, de alguma maneira conhecem a Deus, mas ainda assim, elas desejam fazer a própria vontade. Elas fazem as próprias vontades, mesmo conhecendo esse Deus. Mesmo conhecendo pelo menos alguma coisa a respeito desse Deus. E aí elas, na cabeça delas, elas conseguem, por exemplo, seguir a Deus e continuar numa vida de pecados. Esses dias, eu estava vendo uma entrevista de uma mulher, eu e a Adriana, que ela dizia, não, eu sou garota de programa, mas eu sou cristã. Eu sou garota de programa, mas eu sou evangélica. Porque na mente dela, e ela até disse isso, não, mas ali é o meu trabalho. Então, na cabeça dela, ela conseguiria, por exemplo, servir a Deus, sem deixar de viver tudo aquilo que ela quer viver. E isso, meus irmãos, por mais que cause espanto, está cada vez mais comum. Pessoas que dizem que professam a fé cristã, que dizem que querem servir a Deus, quando na verdade não estão servindo a Deus. E o texto que nós iremos ler é exatamente a respeito dessas coisas, de obedecer a Deus e de não fazer as suas próprias vontades. Então eu gostaria que você pudesse ler comigo Mateus 21, a partir do versículo 28, que diz assim: O que vos parece?
Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. Ele respondeu: não quero. Mas depois, reconsiderando, foi. Dirigindo-se então ao segundo, falou com ele da mesma forma. E ele respondeu: sim, sim, senhor, mas não foi. Versículo 31. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? E eles disseram: o primeiro. Jesus lhes disse: em verdade vos digo, que os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Pois João chegou a vós, apontando o caminho da justiça, e não crestes nele, mas os publicanos e as prostitutas creram. Vós, porém, vendo isso, nem assim reconsiderastes para crerdes nele. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. A nossa oração, assim como sempre a fazemos, é que o Senhor, através do teu santo e bendito Espírito, nos dê, Senhor, a iluminação, para compreendermos a tua palavra, para entendermos a tua palavra e guardarmos essa palavra em nosso coração. Prepara-nos, ó Deus, para receber essa palavra. Assim como o agricultor prepara o solo para receber a semente, que o teu Espírito Santo prepare o nosso coração para receber a semente da tua palavra. Faz assim com cada um de nós, com aqueles que hoje vieram para este lugar, e aqueles, ó Deus, que porventura estiverem acompanhando pelas redes sociais, ou que porventura vierem a ouvir essa mensagem em outro dia. Mas prepara, Senhor, prepara o coração de cada um de nós, e que nesse dia, nessa noite, eu seja apenas um instrumento, Senhor, para a tua vontade. Que o Senhor fale a tua palavra, apesar de ser a minha voz aqui. Que a tua palavra seja ouvida pela tua igreja e penetre no coração da tua igreja. E que ao sairmos deste lugar, a tua palavra faça a obra em nosso coração. Em Cristo Jesus, nele, no nosso Senhor, é que oramos e te bendizemos hoje e para todos sempre. Amém, Senhor. O texto que a gente leu se trata de aqueles que deveriam estar fazendo a vontade de Deus, mas não fazem, e daqueles que não fariam ou não estavam fazendo a vontade de Deus, mas fizeram. E a grande questão aqui, meus irmãos, que tudo vai começar, porque Jesus, a gente nem viu aqui, mas o contexto é o seguinte: Jesus, ele está falando com os principais líderes religiosos, os sacerdotes. Veja aí no versículo 23, olha aí o que ele vai dizer. Jesus entrou no templo e quando começou a ensinar, os principais sacerdotes, os líderes religiosos, aproximaram-se dele e fizeram uma pergunta: com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu essa autoridade? Tudo começa aí. E aí Jesus olha para eles e diz o seguinte: eu vou fazer uma pergunta para vocês também. Se vocês me disserem da onde é o batismo de João, se é do céu ou se é dos homens, se vocês me responderem isso, eu responderei a vocês com que autoridade eu faço essas coisas. E aí os líderes religiosos pensaram o seguinte: se a gente disser que é do céu, então ele vai dizer, então por que vocês não batizaram? Mas se a gente disser que é dos homens, a gente teme a multidão, porque toda a multidão acredita que João Batista é um profeta. Então eles não podiam nem dizer que era de Deus, que era do céu, e nem dizer que era dos homens. E aí eles disseram: nós não sabemos. E aí Jesus disse para eles: e eu tampouco vou responder com que autoridade eu faço essas coisas. E aí depois disso ele conta essa parábola. E essa parábola é exatamente sobre os líderes religiosos
e os pecadores. Os líderes religiosos eram aqueles que deveriam estar fazendo a vontade de Deus, como o segundo filho que disse: eu vou, pai. Lembra o que o filho falou? Deus disse: vai trabalhar na minha vinha, e ele disse: eu vou. Mas o que ele fez? Ele não foi. Então esses que deveriam estar fazendo a vontade de Deus, mas não fizeram, eram os líderes religiosos, os fariseus, os saduceus, os sacerdotes. Mas aqueles que não estavam fazendo a vontade de Deus, que disseram que não ia fazer a vontade de Deus, que era o primeiro filho, mas depois ele foi. E esse representa quem? Os publicanos e pecadores, né? As prostitutas. Veja aí, versículo 32. Aliás, versículo 31. Qual dos dois fez a vontade do Pai? E eles disseram: o primeiro. E Jesus disse: em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. E deixa eu só explicar uma coisa aqui. O que Jesus estava dizendo era que eles estavam se convertendo antes dos fariseus. Eles não estavam dizendo que os fariseus, com essa atitude aqui, iriam entrar no reino de Deus. Eles estavam dizendo que eles, os pecadores, eram mais propícios a se converter. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou meu dízimo de tudo. Então olha para mim como eu sou bom, Senhor. Graças a Deus que eu não sou que nem esse pecador aí, esse publicano. Então, com essa atitude, eles não poderiam se converter. E essa parábola é contada com esse propósito, para mostrar que aqueles que deveriam estar fazendo a vontade de Deus, não estão. E aqueles que não fazem a vontade de Deus, vieram a fazer a vontade de Deus. E eu queria que nós pudéssemos aprender 3 coisas aqui com essa parábola. E a primeira delas, a primeira coisa que eu gostaria que nós pudéssemos aprender, é que Deus ordena que todos realizem a vontade dEle. Veja aí os versículos 28 e 30, olhe comigo aí, por favor. Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: filho, vai trabalhar na vinha. Versículo 30, dirigindo-se então ao segundo, falou a mesma coisa. Quem representa o primeiro filho? Que eu acabei de falar aqui. Os pecadores. Quem representa o segundo filho? Os fariseus, os líderes religiosos. Mas Jesus, na parábola, o Pai está dizendo que os 2 deveriam fazer a vontade de Deus. Deus quer que todos façam a sua vontade. O desejo de Deus é que tanto aquele que deveria estar fazendo a vontade de Deus não está, o desejo de Deus é que ele tivesse. Assim como o desejo de Deus é que aquele que é pecador venha a fazer a vontade de Deus e deixe as obras más, a vida pecaminosa. Deus ordena que todos venham realizar a sua vontade. Sabe por quê, meu irmão? Porque a vontade de Deus para o homem é que todos vivam para Ele. Todas as pessoas deveriam viver para a glória de Deus. Qual é o propósito do ser humano nessa terra? Qual é? O propósito do ser humano nessa terra é glorificar o nome do Senhor. O propósito de todo, sem exceção, o propósito de todo ser humano é glorificar o nome de Deus. É por isso que a vontade de Deus, é por isso que Deus ordena que todos realizem sua vontade. Todos. Porque esse é o propósito do homem. Abra comigo em 1 Pedro, capítulo 4.
versículo 2, aliás. Não desmarque aí, tá, Mateus? Fique com a Bíblia marcada em Mateus capítulo 21, mas abra em 1 Pedro capítulo 4. Olha o que Pedro vai dizer aqui na sua epístola. 1 Pedro capítulo 4, versículo 2. Pedro diz o seguinte, amém? Todo mundo achou? Diz assim, ó: para que no tempo que ainda vos resta na carne, não continuem a viver para os desejos dos homens, mas para a vontade de Deus. Todo ser humano deve viver para Deus. Não existe ser humano nessa terra que não deveria viver para o Senhor. Porque a vontade de Deus, Deus ordena que todos façam a vontade dEle. O ser humano foi criado para isso. Deus ordena que todos façam sua vontade, porque todos devem trabalhar para Deus. Deus chamou o primeiro filho para ir para onde? Para trabalhar. E o segundo? Para trabalhar. A minha pergunta aqui hoje é o seguinte: Deus te chamou? Deus te chamou, meu irmão? Para quê? Para ficar sentado nas cadeiras? Para ir para a vinha, para ir para o campo de Deus, para trabalhar no campo do Senhor. Que é quem? Quem é o campo do Senhor? A igreja. A igreja é o jardim de Deus, é o campo do Senhor. Nós somos chamados para trabalhar nesse campo. E vivendo esse reino de Deus, buscar e salvar aquele que está perdido. Nós somos chamados para isso. Assim como Jesus está contando a parábola, e o pai aqui está chamando os dois filhos para trabalhar. A vontade de Deus é que o primeiro e o segundo, os dois filhos lá, fizessem a vontade dele, e a vontade dele é que eles trabalhem. Não pode haver filho de Deus ocioso. Os filhos de Deus são chamados para trabalhar na vinha de Deus. Amém, meus irmãos? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? A vontade do Senhor, Deus ordena, o desejo dele é que todos façam sua vontade, e a vontade dele é que todos vivam para ele e que todos trabalhem para ele. E quando eu digo viver para ele, é viver uma vida que glorifique o nome dele, é viver uma vida onde ele vai se agradar de nós. Meu irmão, por que Deus rejeitou a oferta de Caim? Não. Porque ele não se agradou de Caim. O texto diz que Deus não se agradou de Caim e de sua oferta. A nossa vida precisa ser uma vida agradável ao Senhor. O nosso coração precisa estar em fazer a vontade do Senhor, em glorificar o seu nome e em trabalhar para o seu reino. É isso que Deus quer de todos. Todos, sem exceção. A segunda lição que nós podemos aprender aqui dessa parábola, e é, de certa forma, a parte ruim da parábola, né? Porque é aquele que disse que ia fazer a vontade de Deus, mas não fez. Então a segunda coisa que a gente pode aprender aqui é que alguns prometem fazer a vontade de Deus, mas depois traem as suas próprias promessas, voltam atrás nas suas próprias promessas. E aqui, meus irmãos, eu queria
falar uma coisa. Muitas pessoas nasceram em lares cristãos. Levanta a mão aqui quem nasceu em lar cristão, onde os pais já eram convertidos. Levanta a mão aí. Amém. Levanta a mão, Tom. Muitos deles, muitas dessas pessoas que nasceram em lares onde os pais já eram convertidos, desviaram da fé. Deixaram a fé. Não continuaram a fé. Esses são aqueles que até, de certa maneira, se converteram, né? De certa maneira, é como se ele estivesse dizendo assim, ó, Senhor, eu vou fazer tua vontade. Como o segundo filho, né? Quando o pai disse, vem, vai lá para a vinha, vai trabalhar. E ele disse, eu vou. Mas aí, o que ele fez? Ele não foi. Muitos dizem, eu quero Jesus. Mas o que eles fazem? Abandonam, voltam atrás. E muitos desses são aqueles que nasceram em lar cristão. Em outras palavras, aqueles que deveriam estar fazendo a vontade de Deus, mas na verdade não fazem. Assim como os líderes religiosos que deveriam fazer a vontade de Deus, mas não estavam fazendo. Então são aqueles que prometem fazer a vontade de Deus, mas no final das contas traem essa promessa. Deveriam estar fazendo a vontade de Deus, mas não fazem. Abandonam a fé. E muitas vezes abandonam a fé para quê? Para fazer suas próprias vontades. Quantas pessoas a gente conhece, meus irmãos, que eram cristãs, eram filhos de cristãos, e hoje em dia abandonaram a fé. Quantos você conhece? Quantos? Muitos? Hoje nós estávamos vendo a filha como é o nome dela? Que não apenas abandonou a fé, mas a menina hoje é lésbica. E nasceu num lar cristão. Tudo isso para fazer sua própria vontade. Para ser livre, para não ter as amarras. E quando eu digo livre, né, eu estou colocando aqui entre aspas, porque como eu comecei a falar, isso não é liberdade, é uma escravidão das suas próprias vontades. Ela acha que é livre, mas é escravo de si mesmo, escravo do pecado, escravo de Satanás. Muitos têm abandonado a fé. Muitos daqueles que deveriam estar fazendo a vontade de Deus, hoje estão fazendo suas próprias vontades e desejos, abandonaram a fé. E muitos desses têm feito isso, sabe por quê? Porque eles amam o presente século. Abra comigo em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Muitos têm abandonado a fé porque têm amado o presente século ao invés de amar o porvir. Muitos têm buscado viver o aqui e o agora, esquecendo-se que a verdadeira vida está ali e além. Olha o que Paulo vai dizer em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10. Pois Demas, por amar o presente século, por amar este mundo, me abandonou e partiu para Tessalônica. Muitos têm abandonado a fé por amar o presente século,
Porque os olhos estão no aqui, no agora, no viver o que está aqui, em aproveitar o que está aqui. Mas Jesus disse que aquele que quiser viver, ganhar a sua vida, no final vai perder. Do que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Muitos têm abandonado a fé porque os seus olhos estão nesse mundo. Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 2, ele diz assim: pensai nas coisas do alto e não nas que estão na terra. Porque as coisas que estão na terra, elas vão o quê? Elas vão consumir. Mas as que estão no alto, jamais. Paulo ainda escrevendo aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18, ele diz: pois não fixemos os olhos nas coisas que vemos, mas naquelas que não se veem, pois as coisas visíveis são temporais, mas as coisas que nós não vemos são eternas. Muitos têm abandonado a fé, porque os seus olhos estão no aqui e no agora, ao invés de estar no ali e além. Nós não iremos viver aqui, meus irmãos. Nós não fomos feitos para viver para sempre nessa terra. Nós fomos feitos para estarmos eternamente com o nosso Senhor. Nós estamos de passagem. Nós somos peregrinos, estrangeiros, numa terra estrangeira. Como Paulo disse, a nossa pátria é celestial, a nossa pátria está no céu. Nós iremos viver, não é aqui, a eternidade não é aqui. Deus irá restaurar todas as coisas, para vivermos eternamente com Ele, de glória em glória, como Paulo diz. Só que quando os nossos olhos estão no agora, na terra, nas coisas dessa terra, nos prazeres pecaminosos dessa terra, a gente perde a visão do porvir. E tudo isso nos leva a abandonar a fé, porque nós somos imediatistas. É como se a gente não estivesse crendo naquilo que ainda vai acontecer. É como se a gente dissesse o seguinte: eu não vou trocar o certo, que é as coisas daqui, pelo duvidoso, algo que eu nem sei se vai vir. Mas o apóstolo Paulo vai dizer também em Romanos que o justo viverá pela fé. Então nós, de maneira nenhuma, devemos ser pessoas que deveriam estar fazendo a vontade de Deus, mas não estão. Nós não podemos ser o segundo filho aqui, que disse: eu vou, pai, mas no final das contas ele não foi. Nós devemos ser aquele filho que até disse assim: eu não vou, mas foi. Nós devemos ser o filho que faz a vontade de Deus, porque é isso que Deus espera de cada um de nós. Amém? Um dia, meus irmãos, nós já fomos esse primeiro filho, porque um dia nenhum de nós estava fazendo a vontade de Deus, mas um dia Ele nos toca, Ele nos tocou, e a gente caiu em si, não é? Como o filho pródigo. E essa é a terceira lição. Alguns se rebelam, como um dia nós fomos rebeldes, mas no final voltam para fazer a vontade de Deus e lhe obedecer. Como eu estava dizendo, como o filho pródigo.
Lucas capítulo 15, versículos 17, 18 e 20 diz assim: ele, porém, caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm fartura de comida, e eu estou aqui passando fome? Eu vou me levantar, irei até meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Versículo 20: e levantando-se foi para seu pai. Muitos se rebelam, mas no final voltam e obedecem à vontade de Deus. Esses éramos nós. Esse éramos nós, rebeldes contra Deus, longe da vontade do caminho de Deus, mas caindo em si, percebemos que não há outro lugar para estar. O que o filho pródigo acabou de fazer? Ele lembrou da casa do pai dele. Ele lembrou que não havia outro lugar melhor para ele estar, senão na casa do pai. E um dia nós estávamos longe desse caminho, rebeldes contra Deus, mas caímos em si e percebemos que não há outro lugar para estar. Como Jesus diz, não há outro caminho. Ele, Jesus, é o único caminho. E por isso, nós voltamos para fazer a vontade de Deus e lhe obedecer. Muitos que não estavam fazendo a vontade de Deus, passam a fazer a vontade de Deus. E muitos que se rebelam contra Deus, que se rebelaram contra Deus, voltaram para o caminho da obediência. Porém, vocês lembram que eu falei sobre os filhos de cristãos que nasceram na fé e se rebelaram? Nós não podemos ser essas pessoas. A gente não deve pagar para ver, né, como a gente costuma dizer, ou como diz o ditado, dar sorte para o azar. A gente não deve ser aquele filho que nasceu na fé cristã e aí se rebela, aquele que deveria estar fazendo a vontade de Deus e não faz, e esperar que só no final a gente caia em si e volte. A gente não pode pagar para ver. A gente deve continuar firme no caminho. Aqui não é para a gente pensar: então quer dizer que no final eu posso me arrepender. Não, a gente não pode dar sopa para o azar, não. A gente tem que fazer a vontade de Deus até o fim. Como diz Apocalipse 3:20, ser fiel até a morte, dar-te-ei o quê? A coroa da vida. Nós não podemos dar sorte para o azar, como diz o ditado, né? E pensar: olha, eu até deveria estar fazendo a vontade de Deus, mas eu vou começar aqui a fazer a minha, quando chegar mais perto, eu volto a fazer a vontade de Deus. Não! É firme. Firme no caminho, firme nas promessas. Porque nós nascemos para fazer a vontade de Deus. Nós fomos chamados para fazer a vontade de Deus. Então a gente não pode de maneira nenhuma se desviar desse caminho. Mas o meu ponto principal aqui é o seguinte. O meu ponto é que muitos que se desviaram podem voltar. Muitos que deveriam estar fazendo a vontade de Deus, mas que hoje não estão, eles ainda podem voltar. Eu acredito que muitos de nós temos parentes que um dia já professaram a fé cristã, mas hoje estão longe dos caminhos de Deus. Você tem alguém assim? Tem ou não tem? Eu tenho. O meu filho hoje não professa a fé cristã, mas eu preciso e tenho a esperança de que um dia ele pode voltar. Assim como muitos se rebelaram e voltaram, nós precisamos acreditar que os nossos podem voltar também. Essa é a nossa fé e a nossa esperança. Muitos se rebelam contra Deus, mas no final voltam e fazem a vontade do Senhor. Creia nisso, meu irmão.
Se você tem alguém que saiu dos caminhos de Deus, continue orando. Eu tenho orado pelo meu filho. Continue orando. Continue orando sem cessar. Porque um dia ele pode voltar para a casa do Senhor. E o último, eu queria concluir aqui, meus irmãos. Antes de concluir, eu queria só recapitular o que a gente falou aqui. As 3 lições. Primeiro, Deus ordena a todos que realizem a vontade dele. Tanto aqueles que deveriam estar fazendo e não estão, como aqueles que não estavam, mas aí resolveram fazer. Todos nós fomos chamados para fazer a vontade de Deus, para glorificar o nome dele e para trabalhar no reino do Senhor. 2, alguns prometem fazer a vontade de Deus, mas depois traem a promessa. Pessoas saem do caminho do Senhor, às vezes porque amam as coisas deste mundo, às vezes porque querem fazer suas próprias vontades. E 3, alguns se rebelam, mas no final voltam e fazem a vontade de Deus e lhe obedecem. Alguns voltam, e essa é nossa esperança, que aqueles dos nossos que se rebelaram um dia voltem a fazer a vontade do Senhor, que voltem para o caminho da obediência. Para concluir, meus irmãos, as pessoas, elas deveriam viver as suas vidas em função do Senhor. E muitas delas até começam, porém abandonam a fé. E eu queria concluir com você lendo o versículo 31. Acompanhe aí, por favor. Mateus 21, versículo 31. Ele diz o seguinte: qual dos dois fez a vontade do Pai? E eles disseram, o primeiro. E Jesus diz, em verdade vos digo, que os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. O que Jesus está dizendo é que muitas vezes aqueles que reconhecem que precisam de Deus são aqueles que se enxergam como pecadores, que entendem que diante de Deus não são absolutamente nada, como os publicanos e aquelas prostitutas reconheceram. O que Jesus está dizendo é que aqueles que têm o coração entendendo que eles são pecadores, eles são mais propícios a se converterem, porque não têm o coração orgulhoso dos líderes religiosos, que demoram para entender que precisam de Jesus e muitas vezes acham que nem precisam, que acham que já estão fazendo a vontade de Deus, sem contudo estar fazendo a vontade de Deus. Então, meus irmãos, o que Jesus está dizendo é isso. Quando as pessoas reconhecem que elas são pecadoras, elas entendem que elas precisam de Jesus. Que em nosso coração, no seu e no meu, não seja um coração de um religioso, que custa a entender o quanto você precisa de Jesus, mas que o nosso coração seja um coração de alguém que sabe o que é, e nós somos pessoas necessitadas de Jesus. Que a gente possa lembrar disso, que a gente possa ser, não que nem eles, né? Porque eu poderia dizer, a gente teria que ser que nem a prostituta, mas essa não é a ideia, né? A ideia é que a gente seja ou tenha um coração disposto a receber a Jesus, assim como o coração dos publicanos e daquelas prostitutas, que estavam ávidos, desejosos por Jesus.
Talvez você veio até este lugar e deveria estar fazendo a vontade de Deus e não está. Ou talvez você tenha vindo a esse lugar e nem estava fazendo a vontade de Deus. Mas lembre-se, a vontade de Deus é que todos façam a vontade dele. Aqueles que deveriam estar fazendo e não estão, e aqueles que não estavam, mas procuraram fazer. Deus deseja que eu e você cumpra a vontade do Senhor. Que todos nós possamos fazer duas coisas. Primeiro, cumprir aquilo para o qual nós fomos chamados, ou seja, a vontade de Deus. E segundo, nunca sairmos desse caminho, o caminho da obediência, do propósito da vontade de Deus, pois é exatamente para isso que nós fomos chamados, para viver para Deus e para cumprir a sua vontade. Que o Senhor Jesus abençoe a cada um de nós, que nós verdadeiramente possamos reconhecer o quanto somos necessitados do Senhor e que nós possamos viver para a honra e glória desse Deus. Fique de pé aí no seu lugar. Eu queria orar, mas eu gostaria que você fechasse os seus olhos e, do fundo do seu coração, pensasse se você tem ou não feito a vontade de Deus. E esse é o momento de você se quebrantar diante do Senhor, de colocar o seu coração na presença do Senhor, de, se for o caso, pedir perdão ao Senhor por não estar fazendo a vontade dEle, mas que a partir de agora, você deseja que o seu coração esteja totalmente voltado para Deus. Ore comigo. Senhor, no nome santo do nosso Senhor Jesus, Tu sonda cada um dos nossos corações, Senhor. Tu sonda cada coração aqui presente e o coração de todos aqueles que estão acompanhando pelas redes sociais. E Tu conhece o mais íntimo do nosso ser. Tu sabe aqueles que deveriam estar fazendo a Tua vontade e não estão. Tu sabe aqueles que não estavam, mas agora resolveram fazer. O que eu te peço, Senhor, é que o Senhor perdoe os pecados de todos aqueles que não estavam fazendo a Tua vontade. E que o Senhor, em nome de Jesus, receba a cada um daqueles que hoje decidiram fazer a Tua vontade. Todos aqueles que nesse momento, Senhor, colocaram diante de Ti, que querem, que desejam fazer a vontade do Senhor. Senhor, recebe o coração de cada um de nós, que está desejoso por fazer a Tua vontade, que entendeu, Senhor, que não há outro lugar melhor para estar, que não seja a Tua presença. A Tua presença é o melhor lugar para se estar. Nos faz ter um coração de pessoas que compreendem o quanto são necessitadas do nosso Senhor Jesus. Recebe, Senhor, o coração de cada um daqueles que abriram seu coração para Ti nessa noite. Recebe, Senhor, que a oração de cada um daqueles que nesse momento estão diante do Senhor pedindo perdão. Perdoa os pecados, estende a Tua misericórdia, derrama da Tua graça, recebe as nossas vidas. Esse é o nosso pedido. Deus, abençoa esta igreja com a Tua graça, amor e misericórdia. Ó Deus, nos recebe em Tuas mãos, para que cada um de nós venha fazer a vontade do Senhor. Leva-nos em paz, Senhor, protegidos, edificados pela Tua palavra. Que esse culto tenha sido um culto agradável ao Senhor. Que Tu possas, ó Deus, ter se agradado da nossa adoração a Ti. Recebe as nossas vidas como oferta, como sacrifício vivo ao Senhor. E nos leva, Senhor, para as nossas casas,
edificados, abençoados, cheios do teu Santo Espírito, cheios da tua palavra. Nos dá uma semana repleta do Senhor, repleta das coisas de Deus, repleta da tua presença, do teu Espírito e da palavra do Senhor. Nos leva protegidos para que nenhum mal aconteça com nenhum de nós no caminho de volta. Fique conosco, é isso que rogamos e desde já te agradecemos. No nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus, amém, e louvado seja o nome do Senhor. Vamos em paz, que o Senhor nosso Deus abençoe a sua vida e não saia sem cumprimentar o irmão com a paz do Senhor Jesus, amém. Morando aqui, né? Mas tu vai ficar aqui ou é só o tempo que tu tá passando? Né? Mas tu tá onde?